Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando com mais uma oração da noite, encerrando mais uma semana. Olha que coisa maravilhosa, até aqui o Senhor nos ajudou, grandes coisas Ele tem feito por nós. Continuo orando para que a graça dele seja multiplicada na sua vida. Nós vamos dar continuidade às nossas devocionais aqui no Sermão do Monte, a respeito do reino do céu, suas exigências e privilégios. Nós estamos aqui na última sessão do capítulo 5 e vamos ler hoje versículos 38 até o versículo 42. Gostaria que você estudasse esse texto aí na sua devocional, sozinho ou com sua família, e depois fizesse então a sua oração. Quero apenas deixar o versículo 38. Diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Nós estamos aqui na quinta antítese, ou seja, na quinta ilustração de Jesus, que segue contrastando a justiça dos escribas e fariseus com a verdadeira justiça de Deus. Novamente, Jesus aparece aqui para mostrar que a tradição rabínica tinha torcido a santa lei de Deus para servir os propósitos egoístas e, principalmente, neste caso, a insistência deles com relação aos direitos pessoais e à vingança. Jesus começa, portanto, citando a lei mais antiga de que se tem notícia, a chamada Lex Talionis, ou seja, a lei de talião, olho por olho, dente por dente. A famosa lei da reciprocidade direta, que aparece no Velho Testamento, principalmente nos capítulos 21 de Êxodo, no capítulo 24 de Levítico e no capítulo 19 de Deuteronômio. Sobre a lei de talião, nós podemos fazer pelo menos 3 comentários. O primeiro deles, longe de ser uma lei selvagem, sanguinária, na realidade era uma lei que partia do princípio da misericórdia. O propósito original da lei, na realidade, era a limitação da vingança e também evitar a retribuição desproporcional. Ou seja, essa lei combinava a punição com a ofensa. Segunda coisa que nós podemos falar dessa lei é que, na realidade, ela tirava do indivíduo, da pessoa particular, o direito de vingar-se. Ou seja, ela tinha que ser aplicada por um juiz mediante um processo regular, um processo legal, de caráter público. É isso que está claro lá em Êxodo capítulo 19, versículo 18. Em terceiro, de modo literal, toda esta lei, na realidade, ela nunca foi aplicada em Israel, na sua totalidade. Além do mais, esta lei, a lei de talião, ela nunca representou toda a ética da antiga aliança. Lá no Antigo Testamento, nós encontramos resplendores da mais autêntica misericórdia. Por exemplo, Levítico capítulo 19, verso 18, diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E vários outros versículos dessa maneira. Por exemplo, Provérbios 25, 21 e também Lamentações. Olha o texto de Lamentações, capítulo 3, verso 30, diz assim: dê a face ao que te fere, farte-se de afronta. Jesus vai exatamente resgatar isso agora em seus dias. Embora essa lei antiga fosse até uma lei misericordiosa e devia ser aplicada por um juiz e não podia ficar ao arbítrio do indivíduo particular, na realidade se tratava de uma lei civil para o Israel étnico. Portanto, foi abolida em Cristo para o Israel espiritual. Portanto, hoje, nós, em Cristo Jesus, não temos que cumprir a Lex Talionis. Ou seja, também em Cristo ele dá um passo além. Mesmo que a lei antiga, lá, a vingança fosse controlada e restringida, na realidade, na vida cristã, a vingança e a retaliação não tem vez. Não tem vez.
Jesus não nos dá o direito da vingança e nem o direito da retaliação. No cristianismo, na proposta de Jesus, ele introduz então um novo espírito da não retaliação, da não vingança. Jesus conhecia muito bem o espírito do homem natural, que sempre tem aquele desejo de querer uma justiça cada vez maior do que o que realmente o dano que ele sofrera. Na realidade, o homem natural, ele nunca está satisfeito com a sua vingança. Ele sempre quer mais. A raiva e o ressentimento do homem natural pode ser claramente visto no exemplo de Lameque, lá em Gênesis capítulo 4, versículos 23 e 24. O desejo de vingança da natureza caída nunca está satisfeito com a justiça. Por isso que para Jesus a retaliação e a vingança pertencem a Deus. Diz a palavra, minha vingança e a retaliação. Deuteronômio 32, Romanos 12, 19 e também Hebreus capítulo 10. Portanto, o que Jesus está ensinando para nós aqui é exatamente que na nossa nova vida em Cristo Jesus não tem lugar para a vingança e não tem lugar para a retaliação. Por isso que ele diz, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Esse versículo, ele tem sido muito mal interpretado por muitas pessoas. Tem muita gente que vê aqui o ensinamento de Jesus a respeito do pacifismo absoluto, que em hipótese alguma o crente pode reagir, que ele tem que ser passivo o tempo todo. Será que é isso que o texto está ensinando? É óbvio que não. Na realidade, esse texto diz que nós não somos, por exemplo, não estamos proibidos a resistir o mal, propriamente dito, e nem o maligno, Satanás. E também esse texto não está nos impedindo da autodefesa, da defesa nossa e da defesa da nossa família. Quando ele diz aqui que qualquer que te ferir a face direita, volte-lhe também a outra, na realidade Jesus está falando aqui de insultos. Quando nós formos insultados e na realidade o insulto é injusto, né? Nós estamos sendo insultados principalmente por causa da nossa fé, por causa do nosso testemunho, está dizendo que nós não devemos vingar, não devemos retaliar. É isso que Jesus está ensinando. E por causa disso, ele vai dar os outros exemplos que aparecem aí. Então, qualquer um que te ferir na face direita, e portanto um destro para te ferir na face direita, ele tem que bater com as costas da mão. E isso, na cultura, na época de Jesus, era um insulto. E Jesus já tinha dito aqui no capítulo 5, quando mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai, que grande é o vosso galardão nos céus. Depois ele fala, se alguém te obriga a andar 1 milha, ande com ele 2. Na época, o direito romano dava ao militar, ao policial, ao soldado romano, o direito de exigir que qualquer pessoa o ajudasse a carregar a sua mochila. E ele podia exigir de qualquer cidadão que carregasse a sua mochila por até 1 milha. E Jesus disse, se isso acontecer com você, ande 2, dê para ele o testemunho, mostre para ele que a sua liberdade em Cristo é maior do que a sua liberdade em Roma. Enfim, deixe claro para ele quem é que você está servindo e quem é seu Deus. E se alguém te leva ao tribunal, ao invés de você brigar e arrancar os cabelos pelos seus direitos e fazer valer o seu direito, e depois vai ficar inimigo daquela pessoa e vai sofrer ressentimentos e, enfim, gerar mais motivo para vingança, a Bíblia diz, corra disso, sofra o dano, ao invés de querer fazer prevalecer o seu direito. E por fim ele diz, se alguém te pede alguma coisa, dê. E se alguém te pede emprestado, dê. Mas aqui ele está falando de generosidade com sabedoria e generosidade com prudência. Né? Se alguém realmente tem alguma necessidade, você tem como ajudá-lo, ajude-o. Se alguém de fato tem uma necessidade, te pede emprestado e você tem como emprestar, empreste-o.
É isso que Jesus está ensinando e é assim que é no reino de Deus. Que você seja muito abençoado e que nós possamos viver a nossa verdadeira identidade cristã. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro, com a graça do Senhor.